hackearam o aplicativo do iFood. Hackearam e mudaram os nomes dos restaurantes, lanchonetes, para ataques a Marielle Franco, ataques à vacina, ataques a Lula e defesa do Bolsonaro. Então você já pode supor, né, você pode imaginar que quem hackeou o iFood é um bolsominion. Eu vou falar sobre isso hoje, aqui, sobre esse assunto, né? E por que acontece isso? Por que alguém resolveu hackear o iFood? A gente vai entender isso aqui hoje, mas antes disso, um recado é que os vídeos estão saindo um pouco mais tarde agora, 1 hora mais tarde, porque aqui na Espanha acabou o horário de verão, portanto agora a diferença reduziu. E essa 1 hora faz falta para mim aqui para poder pesquisar, gravar o vídeo, editar o vídeo, então os vídeos saem 1 hora mais tarde agora do que estavam saindo antes, durante os próximos meses. E além disso também, já curta esse vídeo, já deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia, e também se inscreva no canal para a gente poder atingir a meta de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos entender o que aconteceu com o aplicativo do iFood. Por que aconteceu isso? Mas antes de falarmos disso, eu quero fazer 2 citações aqui. Uma delas que é atribuída ao Hemingway, não é do Hemingway, mas dizem que é. É aquela coisa, né? Clarice Lispector, Fernando Veríssimo, Shakespeare, Oscar Wilde. Tem essa citação aqui que é o seguinte: quem estará nas trincheiras ao seu lado? E outra pessoa pergunta, né? Isso importa? Daí a resposta: mais do que a própria guerra. E você deve conhecer a historinha também, né? A anedota de se tem 10 pessoas numa mesa e senta um nazista nessa mesa e ninguém se levanta e vai embora, o que você tem ali são 11 nazistas. Isso, na verdade, né, tanto essa citação atribuída ao Hemingway, que não é dele, tem até um livro aqui que fala sobre citações do Hemingway sobre a terra, né, que se chama Hemingway's Tribute to Soil, que são os tributos que o Hemingway faz à terra, porque ele tinha essa coisa com a terra, né, com o chão, com, sabe, trincheiras, por exemplo, e nesse livro aqui não há nenhuma menção a essa fala do Hemingway. Então, muito possivelmente não é dele. Nessa fala sobre trincheiras e nessa fala sobre os nazistas, o que você tem, em essência, é uma falácia lógica chamada culpa por associação, que é quando você vincula as pessoas a algum grupo, seja porque está junto com esse grupo, seja porque compartilha de ideias parecidas, ou seja, por exemplo, se você for eleitor do Bolsonaro, associar você ao fascismo porque você apertou 17 na urna. Isso é uma falácia lógica. Você pode ter votado no Bolsonaro porque você é ignorante, porque você, sei lá, porque você foi na onda, porque você foi manipulado, ou porque você de fato é um fascista. Mas, no final das contas, há muitas razões porque pessoas votaram no Bolsonaro em 2018. Você não é um fascista necessariamente porque você é eleitor do Bolsonaro. Mas aí há essa culpa por associação, né? Votou no Bolsonaro, logo fascista. Isso é uma falácia lógica. É muito utilizada, na verdade, né? Muito utilizada, mas em termos argumentativos, em termos racionais, lógicos, é um erro de raciocínio. Porém, na prática, no dia a dia, em questões de, sabe, imagem das pessoas, de fato, a gente tende a atribuir, né, certas características a quem frequenta certos grupos, ou é defendido por certos grupos, ou porque pertence a um conjunto de ideias. Por exemplo, se você está junto com os punks, a gente tende a achar que você é punk. Se você está junto com sertanejos, a gente tende a achar que você curte música sertaneja. Se você está junto com feministas, a gente tende a achar que você compartilha de ideias feministas, e assim por diante. Então, assim, se você defende Bolsonaro na internet, a gente tende a achar que você é bolsonarista, um bolsominion, e por extensão, dependendo daquilo que você defender, a gente até pode dizer que você está compartilhando de ideais fascistas. Então, é claro que na realidade, no mundo real, né, no mundo extra-lógico, no mundo extra-argumentativo, quando a gente olha para a realidade, há uma tendência, sim, a suspeitar ou a inferir que se você propaga certas ideias, certos comportamentos, é porque de fato você compartilha aquelas ideias e comportamentos. E eu digo isso, né, eu falo sobre isso porque a história do iFood tem a ver com isso. A história do iFood tem a ver com o Monark, que eu falei sobre isso semana passada, né? O Monark, quando ele vai na internet e publica um tweet perguntando se emitir uma opinião racista é crime. Bem, na verdade faz parte de um grande contexto de discussão sobre livre expressão que acabou envolvendo um monte de gente. Eu fiz vários vídeos sobre esse assunto, mas ele foi lá e publicou isso e muita gente começou a propagar que o Monark é racista, além de outras acusações. E isso levou como resposta, né, a esse shitstorm, né, a essa avalanche de críticas ao Monark. Isso levou a um dos patrocinadores do Flow, que é o podcast do qual participa o Monark, levou um dos patrocinadores a se afastar do programa. Ou seja, a empresa, iFood, um aplicativo de serviço de entrega de comida, não quer se associar mais a alguém acusado ou suspeito, ou que poderia levar a uma suspeita de que é racista. E aí a empresa se afasta. Como essas empresas fazem frequentemente.
Há vários casos, né, de empresas, quando uma personalidade, quando um ator, quando, sei lá, algum modelo se envolve numa polêmica, as empresas se afastam porque não querem ter sua imagem de empresa, né, sua imagem corporativa associada a alguém com problemas. Vamos supor lá que você tenha lá um modelo ou uma atriz envolvida com uso de drogas pesadas, que vai internado, que vai para uma clínica de reabilitação. Muitas vezes a empresa não quer se associar àquele momento problemático daquela pessoa, então eles se afastam. Ou, por exemplo, né, como houve recentemente, você tem um perfil na internet que se chama Sleeping Giants, que faz justamente isso, é pegar comunicadores problemáticos, como Siqueira Júnior, por exemplo, que fala coisas absurdas, pegar esses comunicadores e cobrar das empresas que financiam esses programas, né, que patrocinam esses programas e cobrar um posicionamento delas. Ou seja, você quer que a imagem da sua empresa esteja vinculada com alguém que, vamos supor aqui, propagou uma mensagem homofóbica, ou racista, ou intolerante, ou, sei lá, qualquer coisa que seja, né? Você quer que a empresa faça isso? E daí as empresas dão uma resposta. Algumas não se importam, algumas dizem, não, eu vou continuar patrocinando, que se dane. E outras não, outras, não, eu não posso fazer isso, eu não quero. Eu tenho um público LGBTQ+, que eu quero respeitar aqui, que eu quero privilegiar. Eu tenho um público feminista que não curtiu essa fala misógina dessa figura. Eu tenho um público negro, um público de minorias étnicas que eu quero defender. Ou seja, cada um adota a postura corporativa, nesse caso, empresarial, que lhe parece conveniente. No caso do iFood, eles acharam que não fazia sentido mais vincular a imagem deles ao programa Flow por causa das falas do Monark sobre livre expressão. É uma escolha corporativa. E aí, se você é um defensor da liberdade, como é o caso do Monark, se você é um defensor da livre expressão, se você é um defensor, sabe, da livre circulação de ideias, você também tem que defender a livre posição de uma empresa, de uma corporação, de não querer se associar a ideias esdrúxulas que você propaga. Ou seja, se você é a favor da liberdade, você também tem que ser necessariamente a favor da liberdade da empresa de escolher com quem ela vai se vincular. E também tem que ser a favor da livre expressão de quem discorda de você, de quem te critica. Se as pessoas estão discordando de você porque você é um defensor de ideias esdrúxulas, então as pessoas têm esse direito, né, de acordo com a sua visão de mundo, têm esse direito de expressarem o seu repúdio àquilo que você disse. Então, me parece meio que dependente uma coisa da outra, né? Se você defende livre expressão, você também tem que defender a livre expressão dos outros, dos demais, que não gostam do que você diz. Isso é uma questão de coerência, na verdade, né? Uma questão de coerência mínima. Então, a empresa se afasta, e daí o que acontece? Como resultado disso, muita gente foi defender o Monark. Muita gente foi defender o Monark, dizendo que ele tinha razão sobre essa questão da livre expressão, e por um lado, eu até falei sobre um caso aqui, que foi o Glenn Greenwald, que é um advogado, que é um jornalista, e ele é alguém que tem um histórico de defesa de livre expressão nos Estados Unidos e também no Brasil, ou seja, ele é alguém que tem essa bandeira, em Campos Bandeira, tem as razões dele para isso, e outras pessoas também passaram a apoiar o Monark. Adivinha quem? Adivinha quem? Os bolsonaristas. Bolsonaristas e olavistas passaram a defender o Monark nas redes sociais. Você teve, por exemplo, o Carla Zambelli defendendo, o Kim Paim compartilhando publicações do Monark, além de vários outros bolsonaristas que estão ali em peso defendendo o Monark e mostrando para ele, olha só, Monark, veja bem, você está aí tentando, sabe, atrair a atenção dessa esquerda lacradora, dessa esquerda, né, que quer te cancelar. Vem pro nosso lado, vem pro nosso lado, vem pro lado da liberdade, vem pro lado nosso que realmente defendemos a liberdade. E daí, imagino, certamente isso deve seduzir também o Monark, né? Porque a fidelidade dele tá muito mais para aquele lado do que pro outro, né? Sempre esteve, na verdade. Mas aí você sente como ele balança, né? E a gente volta, né, à frase inicial ali da trincheira. Quando você olha pro lado da trincheira nessa guerra e vê quem está do seu lado. Eu não gosto muito dessa imagem porque muitas vezes quem está do seu lado da trincheira, se você virar as costas, vai te apunhalar. Então, assim, você tem que estar na trincheira, olhando para os seus lados e, ao mesmo tempo, se protegendo, porque o bagulho é nervoso na trincheira. Mas, certamente, se você tem te apoiando, te defendendo, figuras bolsonaristas, olavistas, figuras como Nando Moura, que vieram defender o Monark também, se você tem do seu lado essas figuras, sério, eu falo para mim mesmo, né, se por acaso, em algum dia, sei lá, Eduardo Bolsonaro viesse me defender nas redes sociais, eu sei que eu fiz uma coisa muito errada. Eu sei que, sinceramente, alguma coisa muito errada eu devo ter dito, eu devo ter feito, porque se o Eduardo Bolsonaro vier me defender, o negócio é complicado. Se o Constantino viesse me defender, se o Nando Moura viesse me defender, aí eu sei que eu fiz uma coisa errada e eu preciso recalcular o trajeto, eu preciso repensar o que eu disse, o que eu fiz, porque se essas pessoas estão me defendendo, se eu estou na trincheira com essas pessoas, é porque eu caí do lado errado da trincheira. Sinceramente, alguma coisa errada eu fiz. Então, é aquela questão da mesa com os nazistas. Se você está sentado na mesa e vem um nazista, eu não vou ficar sentado ali. Sinceramente, não vou. E eu falo isso porque eu sei a reação que eu vou ter. Inclusive, cortei relação com muita gente por causa disso. Cortei relação com amigos, com parentes, com muita gente por causa dessa questão. Então, assim, para mim, tem um limite
que está além do debate democrático, que está além do debate civilizatório, inclusive. Uma pessoa defender um político que é pró-tortura, que é pró-Pinochet, alguém que defendia que brasileiro morresse numa guerra civil, incluindo inocentes, alguém que diz isso e alguém que defende isso, para mim, não dá. Não dá. Isso extrapolou o limite. Isso de fato é sentar na mesa com o nazista. E isso eu não faço. Isso eu não consigo fazer. Mas tem quem faça. Tem inclusive quem foi cabo eleitoral dessas pessoas. Quem defendeu essas pessoas e dizia que queria ter uma urna eletrônica em casa para apertar 17 todos os dias. Então tem pessoas que defenderam esse modelo, só caíram fora quando perceberam que o negócio ia esquentar para o seu lado também, como o caso do STF. Pessoas que vão lá, atacam o STF, pedem fechamento supremo e daí quando começa a estourar a bomba no colo dessas pessoas, muita gente se afastou. Basta pensar na Sarah Winter, por exemplo, né? Alguém que vai lá, faz manifestação, monta um grupo, né, paramilitar para defender o Bolsonaro, vai presa e agora diz que não defende o Bolsonaro mais. Roberto Jefferson, preso na cadeia, dizendo que está decepcionado com o Bolsonaro, que ele se vendeu por dinheiro. Ou seja, as pessoas vão lá, se envolveram em problemas e agora se afastam. Mas, como eu falei, se por acaso alguma dessas pessoas viesse me defender por alguma questão qualquer, aí eu ia desconfiar, aí eu ia me preocupar, porque realmente eu não quero estar na trincheira com essas pessoas. Mas o Monark encontrou seu grupo. E daí aconteceu, voltando ao iFood, né? Foi um contorno grande aqui, mas para explicar o que aconteceu. E daí invadiram o iFood, hackearam o aplicativo do iFood e daí publicaram o seguinte, eu vou ler para vocês aqui quais foram as alterações que fizeram nos nomes dos restaurantes. Por exemplo, McDonald's aqui, né? Mudaram para Marielle de Franco Peneira, ou seja, ridicularizando a execução da Marielle Franco. Daí mudaram aqui um outro restaurante para petista comunista. Um outro restaurante aqui, Vacina Mata, ou seja, o espírito anti-vacina, negacionista da vacina dessas pessoas, né? Outro aqui, Lula ladrão. Bem, prossegue aqui, né? Petista comunista, Lula ladrão, petista comunista, Lula ladrão, Vacina Mata. Eles foram lá e alteraram. O iFood afirma que não invadiram os bancos de dados, que foi um funcionário que alterou lá os nomes, que tinha acesso a essa alteração, que os dados pessoais dos usuários não foram comprometidos, mas vai saber também, né? Se a pessoa invade isso aqui para poder alterar esses dados aqui, sabe-se lá o que mais pode ter feito. Mas, como eu falei, quando alguém vai atacar o iFood, e aqui esse ataque ao iFood é decorrente, para mim pelo menos, me parece ter uma relação causal aqui, é decorrente do caso do Monark. Pensa na sequência de eventos aqui. Monark publica tweets esdrúxulos, ridículos, tem um shitstorm, tem uma reação negativa na internet, o iFood se afasta do Flow, bolsonaristas vão defender Monark, e daí um bolsominion invade o aplicativo do iFood, ou seja, a empresa que rompeu os laços com o Flow, um bolsominion ataca o iFood e altera os nomes, atacando Lula, atacando petistas, atacando Marielle Franco, e atacando a vacina. Ah, e tem mais, na verdade, né? Tem aqui, por exemplo, Bolsonaro 2022, ou seja, revela a filiação da pessoa, né? O que ela está defendendo. Tem um outro aqui que é amo trans. Então você percebe exatamente quem são os defensores da livre expressão do Monark. E aqui vale mencionar um último aspecto, porque eu já falei sobre isso, mas vale reforçar, né? Porque inclusive foi o que o Nando comentou, né? O Nando comentou ontem sobre isso aqui e, sinceramente, eu preciso falar. Porque o Nando mencionou o tal paradoxo da tolerância, que é atribuído ao Popper. E daí o Nando até falou assim que ele não gosta muito do Popper. E eu fiquei intrigado sobre o que ele não gosta do Popper exatamente. Me surpreenderia se ele leu o Popper, né, para começar, mas ele não gosta do quê? Ele não gosta da noção de falseamento do Popper, que é usado pela ciência moderna. Ele não gosta da crítica que o Popper faz ao marxismo, ao historicismo marxista, por exemplo. Ele não gosta da crítica que o Popper faz ao Platão, por exemplo. Ele me tinha intrigado, de fato. Se ele houvesse lido o Popper, ele saberia que o tal paradoxo da tolerância não é invenção do Popper. É uma nota desse livro aqui, que é a Sociedade Aberta e seus Inimigos. É uma nota no capítulo 7º, no qual o Popper fala não apenas sobre esse paradoxo, mas outros paradoxos. Ele atribui ao Platão esses paradoxos, né? Então, por exemplo, ele diz aqui, olha, citando aqui a República de Platão, ele fala que tem alguns paradoxos atribuídos ao Platão, entre eles o paradoxo da liberdade, o paradoxo da democracia, e daí ele menciona um paradoxo menos conhecido que é o da tolerância. E esses três paradoxos, eles partem do mesmo princípio. Então ele menciona no Platão aqui, ele fala sobre o paradoxo da liberdade, que é o primeiro paradoxo, que se você dá liberdade irrestrita às pessoas, aqui a gente retorna à livre expressão, por exemplo, se você dá liberdade irrestrita às pessoas, o que acontece é que os mais fortes vão abusar da sua liberdade e oprimir os mais fracos. Então isso leva a uma tirania, que é o caso do segundo paradoxo da democracia. Caso você tenha uma sociedade democrática, ou seja, na qual a decisão da maioria prepondera sobre as demais decisões,
O que isso pode levar é o fim da democracia, porque vamos supor que esses cidadãos queiram acabar com a democracia, ou seja, por voto, eles decidem que eles querem eleger um genocida tirânico, despótico, que quer acabar com a democracia. E daí isso leva ao fim da democracia. E esse é um risco que a gente percebe nas democracias modernas hoje, porque pessoas estão elegendo figuras como Bolsonaro, elegendo Trump, por exemplo, que tentou dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, né, tentou fazer uma insurreição nos Estados Unidos, estão elegendo figuras que são antidemocráticas. Então, assim, o paradoxo da democracia, a democracia levando ao próprio fim da democracia. E o terceiro paradoxo é o da tolerância, que é quando a tolerância irrestrita, a tolerância ilimitada, permite com que as pessoas intolerantes destruam a tolerância, matem os tolerantes e assim acabem com a tolerância. São paradoxos isso porque para você controlar os limites dessas coisas, né, o limite da liberdade, o limite da democracia e o limite da tolerância, você precisa atacar esses princípios. Para você poder defender a liberdade, você tem que estabelecer limites para a liberdade. Para você poder defender a democracia, você tem que restringir discursos antidemocráticos. Você tem que evitar que figuras antidemocráticas cheguem ao poder. E para você poder defender a tolerância, você tem que evitar que discursos ou práticas ou intolerantes consigam destruir a tolerância. Então esse é o paradoxo. Você tem que ser intolerante para defender a tolerância, você tem que ser antidemocrático para defender a democracia, você tem que restringir a liberdade muitas vezes. E aí entra a questão da livre expressão, porque às vezes você tem que restringir a expressão das pessoas para que esse discurso livre não seja destruidor para a própria liberdade. A gente falou muito sobre isso nesses últimos dias, a gente falou muito sobre essa questão da livre expressão e como a livre expressão está situada num contexto histórico bastante específico, na fundação dos Estados modernos, e como isso hoje tem que ser revisitado, rediscutido e pensar, de fato, em limites para a livre expressão. Limites que punam pessoas que propagam discurso nazista, discurso racista, discurso homofóbico, discursos que põem em perigo a vida das pessoas, de grupos minoritários. Porque quem defende a livre expressão irrestrita, basicamente o que está fazendo é justamente aquilo que está no Paradoxo da Liberdade do Platão, apresentado pelo Popper, nesse livro dele, que é permitir com que discursos opressivos, ou seja, pessoas que odeiam gays, pessoas que odeiam negros, pessoas que odeiam pobres, pessoas que odeiam minorias, qualquer que sejam, que essas pessoas possam se expressar e assim pôr em risco a vida dessas pessoas. Ou seja, opinião racista é crime? É crime, quando essa opinião é expressa, quando essa opinião pode vir a pôr em risco a vida de pessoas, de negros, por exemplo. E daí você tem reação de pessoas intolerantes que invadem o aplicativo do iFood, que está na sua liberdade de patrocinar quem quiser, se sente no direito de invadir esse aplicativo e atacar grupos minoritários desse modo. Atacar uma vereadora que foi executada por milicianos no Rio de Janeiro, atacar trans, atacar grupos de esquerda no Brasil, atacar a vacina. Atacar a vacina, gente. Então, assim, é isso. Essa é a natureza do debate que se dá no Brasil hoje, né? E o Monark é a querosene nesse debate. Ele vai jogando querosene ali e vai inflamando esse debate e vai propiciando, através da sua visão esdrúxula sobre esse assunto, vai propiciando com que pessoas como esses grupos aí se manifestem e incendeiem o debate público. Diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre esse assunto, aqui sobre o hackeamento do iFood, sobre essa questão, né, da liberdade, livre expressão. Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!